Eu tenho a impressão, viu, Guilherme? Eu gostei dessa tua relação. Eu tenho a impressão que se Adorno e Horkheimer estivessem aqui entre nós, obviamente que eles teriam críticas, né? Pensadores máximos, mas eu acredito que eles aplaudiriam a ideia que vem por trás de O Parasita, né? Uhum. A ideia que o coreano traz de mostrar aquilo que existe por trás de toda a cena, por trás das cortinas, né? Que existe que o mundo de verdade, né? As dificuldades do mundo, pessoas que têm dificuldades, pessoas que moram numa região como aquela, pessoas que têm dificuldade no dia a dia. Tem uma cena que é bem interessante, que fala até de internet, a dificuldade que o pessoal tem de pegar o Wi-Fi da É. outra casa. Poxa, então aquilo ali, aquilo choca com essa estética que a gente está acostumada do bom, do belo, do Isso. espetacular, e que nem sempre é assim, né? Eu queria Uhum. trazer um trecho aqui de Adorno e Horkheimer, do livro, em que ele fala aqui, ó, a passagem do telefone ao rádio separou claramente os papéis. Vamos contextualizar. Estamos no início do século XX. Então, a passagem do telefone ao rádio separou claramente os papéis. Liberal, o telefone permitia que os participantes ainda desempenhassem o papel do sujeito. Por que o telefone é liberal? Porque o telefone é posse sua. O telefone, você liga para alguém e você vai falar aquilo que você quer. Você vai falar aquilo que você sente, aquilo que vem do sujeito. Então, eles classificam o telefone como liberal. O telefone não vai lhe impor algo. Vejam, ele não está falando ainda do telefone enquanto internet. Não tinha ainda internet. Você não está recebendo informações tecnológicas. Não, você está ao telefone com outra pessoa, numa conversa direta. Democrático, vejam isso aqui como é impactante, como é bem pensador Adorno e Horkheimer. Democrático, deixa eu ver, Carlos Henrique, outro filme que traz uma crítica ao capitalismo é O Poço. É Eu verdade. não vi O Extremamente Poço ainda. interessante. Né? Obrigado, Carlos. Todos igualmente ouvintes para entregá-los autoritariamente aos programas iguais uns aos outros das diferentes estações. Aí eu vou pedir ao Guilherme um tempinho para entrar novamente no aspecto rádio, né? Já que a gente trabalha com esse meio de comunicação e a gente sabe como funciona de dentro, né? Vendo de dentro, das engrenagens da máquina. Vejam, num primeiro momento, o rádio ele é democrático. Por que ele é democrático? Primeiro porque ele é barato, ele é muito acessível. Você com um radinho de pilha que custa R$ 20 ali no ambulante, você sintoniza qualquer rádio. Então, no primeiro momento, o rádio ele é democrático. Agora, o rádio transforma-os todos igualmente em ouvintes. Por quê? Porque tanto o cidadão da classe A quanto o cidadão da classe C, D e E, eles vão ter acesso às mesmas rádios. Então, desse aspecto, o rádio ele é democrático, né? E se nós ligarmos, se eu disser aqui, Guilherme, liga um rádio aí e liga em tal frequência, você vai ouvir a mesma frequência que eu estou ouvindo. Vou dizer aos estudantes aqui, cada um, pessoal, vamos ligar em tal frequência. Então, todos vão ter acesso a essa frequência. Desse ponto de vista, o rádio é democrático. Só que, aí vem o outro lado. Transforma-os todos igualmente em ouvintes para entregá-los autoritariamente aos programas. Já é o outro lado da história. Eu já captei os ouvintes, eu sou o rádio, eu captei os ouvintes, mas a partir de agora vocês vão escutar o que eu quero. Tá? Sou eu que estou fazendo o programa. Iguais uns aos outros das diferentes estações. Você vai perceber que, apesar de diferenças entre as estações, no final, todos cumprem a mesma função capitalista. Quero trazer aqui um aspecto. A música, por exemplo. Às vezes, você acha que escolheu a música que você vai ouvir. Não. O processo é contrário. A música achou você. O que é que acontece? Vamos trazer a figura do capitalista e vamos trazer o artista. Aquele artista que estava lá naquela casa, lembram daquela casa que eu citei como exemplo, em Goiânia?
O compositor que está lá, o empresário que está bancando aquela casa, e lembra dessa frase: nenhum almoço é grátis. Quando se tem o capitalismo como pano de fundo, nenhum almoço é grátis. Aquela casa lá em que os caras estavam compondo tem um fundo capitalista por trás, que é vender aquela música. Eles vão vender aquela música a determinado artista, mas por trás, bancando aquele artista, para que ele comece a vender, comece a fazer shows e aquele dinheiro seja ele volta para o bolso que investiu. O cara vai investir R$1 milhão. Ele pegou o Guilherme e disse: poxa, esse cara tem cara de cantor, eu vou pegar esse cara aqui e vou pegar aquelas músicas lá daquela turma e vou investir R$1 milhão em Guilherme. É porque ele é bonzinho? É porque ele quer ver, ele gosta tanto de Guilherme que quer que Guilherme cresça na vida? Não. É porque ele quer que Guilherme dê de retorno para ele a partir de R$10 milhões. Ele investiu R$1 milhão para tirar muito mais, 10 milhões, né, para a gente não perder o fio da meada. Então, lembramos da casa, a indústria cultural. O empresário que reúne 6 ou 7 compositores, alugam a casa, bota lá comida, bota uma frisa com bebida, com tudo, telefones celulares, última geração, violões, para os caras criarem. Então, a indústria da composição. Esta composição, quando está pronta, ela vai ser oferecida ao cantor A, a cantora B, a banda C. E aí eles vão observar e vão dizer: isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui não dá. O que é que eles observam? Eles não vejam essa coisa do pensamento como funciona. Em alguns momentos, eles vão observar a qualidade da música, natural. Mas vão observar se a qualidade vai atingir o maior número de pessoas. Não vão observar se a qualidade é aquela que vai guardar para alguém um sentimento que vai fazer bem, né? Que vai trazer um bem-estar. A função principal não é essa, embora em alguns casos aconteçam. Aí o que é que você vai utilizar para detectar se determinada música for? A gente vai utilizar isso mais adiante. É um dos termos utilizados junto com a razão instrumental, a razão crítica. A razão instrumental é o método que você vai utilizar para atingir o capital. A razão crítica é a forma como você vai analisar com seus argumentos, com seu conhecimento, com sua observação, aquilo que está sendo produzido. Então, a música foi produzida e a música foi enviada à cantora A. E a cantora A vai observar e vai dizer: olha, eu gostei disso aqui, eu acho que vai atingir um grande número de pessoas. Ela vai ligar para o seu empresário, o empresário vai dizer: compra a música. O empresário vai desembolsar algo. Lembrem daquela primeira indústria lá dos compositores. E aí eles fazem a música, e a música está pronta. E agora, o que é que eu faço? Aí tem um aspecto, eu vou retornar à questão do rádio, mas tem um aspecto que tem modificado algumas coisas, que é a internet, a força da internet. Acho que eu contei para vocês que essa semana eu conversei com uma cantora chamada Ana Gabriela. Inclusive eu não conhecia. E perguntei aqui no grupo, muita gente: poxa, eu conheço, legal, pá. E eu pensei que Ana Gabriela está começando uma carreira, né? Pá, precisa de uma força. Quando eu fui observar no YouTube, a Ana Gabriela tem nada mais, nada menos que 1.600.000 seguidores. Caramba. Poxa, isso são números de Roberto Carlos nas grandes fases. Entendem? A força da internet, que também já entra na indústria cultural, mais diferente do rádio. Mas vamos lá ao rádio, para eu dar continuidade a Guilherme aqui, para Guilherme falar também o aspecto dele, a visão dele. O rádio vai cobrar para a música tocar. Anteriormente, se vocês pesquisarem no Google a palavra chamada jabá, J-A-B-A com acento no segundo A, jabá. O que é isso? Os programadores de rádio e alguns locutores de rádio, com o rádio nas mãos, eles cobravam diretamente aos artistas e seus empresários para tocar nas rádios.
as músicas que eles queriam fazer sucesso. O que é que acontece? Você toca uma música hoje. Você tocou essa música agora, 9h55 da manhã. Mas, quando é 11 horas da manhã, você ouve a música tocar novamente. O que é que você pensa? Poxa, essa música é sucesso. O pessoal está pedindo porque está tocando novamente. Não. Num primeiro, a música tocar 4 vezes ao dia. Estou dando exemplo. Pode ser 6, pode ser 8, pode ser 2 vezes. Dependendo da quantidade de capital. Então, ele pagou a determinada rádio para tocar 4 vezes ao dia. Essa música vai tocar agora, vai tocar às 11, vai tocar às 3 da tarde, vai tocar às 8 da noite. Mas nós somos tão influenciados que quando a gente escutar essa música, hoje, 11 da manhã, escutou 3 da tarde, amanhã a gente escuta de novo, daqui a pouco essa música ela entra na nossa mente. Porque nós nos habituamos, a repetição leva ao hábito e leva ao costume de você escutar. Na próxima semana, é você que está ligando para a rádio pedindo a música. Então, você acha que encontrou a música? Não, a música encontrou você. A música é o produto que foi embalado e foi colocado na prateleira e você está lá consumindo o tempo todo. Ao tocar na rádio, ao você pedir, o que é que vai acontecer? Os produtores de show vão escutar e vão dizer, olha, a nova música, o novo sucesso está estourado. O mesmo empresário que comprou na rádio A, ele não vai ficar só com a rádio A. Ele vai tocar na rádio B, na rádio C e na rádio D. Então, quando você pensa que trocou de rádio para modificar, você trocou somente a estação, mas naquela rádio que é concorrente da outra, no mesmo fio, ela vai tocar a mesma música. E aí você chegou à brilhante conclusão que a música é sucesso. Mas óbvio que é. É óbvio. Se você toca a música em 3, 4 rádios diferentes, é sucesso. Só que esse sucesso, ele foi fabricado. E não é só o rádio, não. A televisão também. Vamos dar um exemplo. Domingão do Faustão. Quantas vezes vocês já viram um determinado cantor lançar uma música lá? N vezes. O que é que acontece no outro dia? Tocou no Faustão, vai tocar na rádio. E muitas vezes sem pagar. Por quê? Porque tocou lá no referencial nacional de sucesso. Então, os produtores de show vão dizer, quem é esse que apareceu aí, está tocando em todo canto, fulano de tal. Vamos trazê-lo aqui para a casa de show? Por que que o empresário, o produtor do show, ele vai querer na casa dele? Ora, porque se está tocando no rádio, se o povo está pedindo, se está tocando no país inteiro, esse cara vai encher a minha casa. Percebem como funciona a indústria cultural vista de dentro? Agora, só para fechar, Guilherme. Aí, obviamente, vocês vão fazer essa relação comigo, com o Marcelo, trabalho no rádio, e diz, Marcelo deve estar rico. Né? Marcelo deve estar esbanjando dinheiro. Não. Primeiro, ele estava com os diretores da rádio. Os diretores descobriram que os programadores, que alguns locutores utilizavam desse artifício, e eles simplesmente demitiram esse pessoal e disseram, é assim que a máquina funciona, então eu sou o dono da máquina, eu vou agir, eu vou vender diretamente aos empresários. O que eu tenho utilizado, quando não tem futebol, vocês sabem que eu tenho um programa à noite, né, lá na Rádio Jornal, e eu tenho a liberdade de botar as músicas. Só que eu, pessoalmente, acho desonesto, acho incoerente. O mesmo locutor que usa o microfone, como era o trabalho do senhor nessa rádio, Heloísa perguntou. Heloísa, meu trabalho é comunicar, né, é falar. Por exemplo, quando eu trabalhava em rádio musical, é comunicar as músicas que estão tocando, falar o nome do pessoal que está ouvindo, chamar os comerciais, informar com notícias também. Esse é o trabalho. Mas hoje eu estou muito mais ligado ao futebol, né, ao trabalho do plantão esportivo, que é informar resultados de jogos, quem fez gol, classificação. Esse é o meu trabalho no rádio. Quando eu estou com o programa, por exemplo, nesse período da pandemia, que eu fiquei com o programa nas mãos, né, o futebol parou,
o que é que eu fiz? Eu abri mais espaço para outros ritmos que não têm acesso ao rádio. Eu utilizei a razão crítica, ao invés de usar a razão instrumental. Por exemplo, esta semana ainda colocamos no ar um deficiente visual que faz um trabalho de DJ, toca rap, né? Um amigo meu, Tiago, disse: Marcelo, eu fosse esse pessoal, botava uma estátua tua aí quando terminasse esses programas. Por quê? Não, porque você abre espaço. Não, eu estou sendo somente coerente com aquilo que eu penso. Eu acho que todos merecem espaço. Eu, pessoalmente, não gosto muito do sertanejo, não gosto muito do forró, não gosto muito do brega, mas eu não faço a rádio para mim, eu faço uma rádio para o povo. Então, as pessoas que estão ouvindo é que têm que escolher aquilo que se toca. E aí eu queria deixar Guilherme à vontade, eu acho que eu já falei muito. Liguei o velho tagarela, tecla tagarela aqui, Guilherme. À vontade. É isso, Marcelo. Foi ótimo ouvir assim, porque tu tem uma experiência vívida, né, com a indústria cultural, que é justamente isso que a gente está falando. Que é quando a gente transforma algo que é livre, né, liberal, nas palavras do Adorno, né, que é essa comunicação, que é a troca de significados do mundo, que a arte troca significados, né? Numa escultura, numa pintura, tem um significado, tem uma coisa impressa ali, e a gente acaba sendo só um receptáculo disso, né? Uma espécie de caixa vazia que está lá para receber informação assim, mais sociológica, né? Da coisa pela tua vivência mesmo. Eu queria trazer para o ponto artístico dessa questão da rádio, né? Não só da rádio, mas dessa questão das novas tecnologias e o impacto disso na nossa percepção do que é arte e do que não é arte. Como isso da indústria cultural... Professor Luiz, bom dia. Bom dia. Queria dar bom dia a você e dizer parabéns já ao professor Marcelo pela excelente explanação. Feliz com a participação de vocês nas lives. Pena que muita gente não assiste, mas não sabe a preciosidade que está perdendo. Que vocês tenham sucesso e que a aula continue com o mesmo nível de qualidade do seu início. Parabéns a todos vocês que estão assistindo, em especial o professor Marcelo Araújo, o professor Guilherme Nogueira e o professor Diógenes Afonso, que está aí também compartilhando desse conhecimento, não é? Parabéns para vocês e um grande abraço. Obrigado, Maria Luísa. Um abraço. Obrigado, Luísa. Pois bem, é o que a gente tinha falado, né? O que eu estava tentando trazer para mesclar com o que o Marcelo falou. Então, assim, a gente pensa em indústria cultural, a gente está falando aqui de uma maneira muito macro, né? O Marcelo está tentando trazer aí para o micro o nosso impacto, mas isso tem impacto, assim, forte na percepção de mundo da gente. A gente estava falando sobre formas de vida, sobre o impacto da indústria. Então, eu queria trazer alguns autores, né, para a gente pensar. Isso que o Marcelo traz sobre a rádio é muito interessante, porque remonta um filósofo, né, na verdade, crítico literário, esteta, né, filósofo da arte, do século XVIII para o XIX, que é o Friedrich Schlegel, né, que é um filósofo alemão do ciclo romântico, né, do idealismo alemão, que ele fala do conceito de espectador vazio, né? O que acontece quando a gente migra, seja do telégrafo ou do telefone para a rádio? Se cria aí um espectador vazio. Então, o comunicador da rádio, mesmo sem perceber, está imerso, como o Marcelo falou, né? Ele, por mais que ele esteja lá falando como locutor, ele ainda é uma peça de um grande tabuleiro técnico, industrial, de produção de uma certa visão de mundo. Então, o Marcelo está ali, por mais que ele, de forma rateira, coloque ali a percepção dele, mas o grande conglomerado de rádios, né, e emissoras de jornal, e grandes jornais, ou emissoras de TV, tem o poder da máquina, né? Marcelo pode fazer intervenções pontuais, mas a lógica se conserva enquanto técnica, né? E isso faz com que a gente tenha uma percepção de arte cada vez mais engessada, cada vez mais polida. Por quê? Porque ele, Diógenes, Carlos, todos nós, eu, Marcelo, somos vazios de significado. E eles vão preencher a nossa percepção de mundo com as informações que eles vão jorrar para a gente. Informações incessantes, assim, sobre o mundo. Essas informações são transformadas em obra de arte, engessada, como eu falei, não obra de arte coisificada. Vai ser empurrada.
Então, o que é que a música, por exemplo, usar o exemplo sertanejo, vai falar? Eu vou beber, eu vou sair, eu vou curtir, eu vou isso, eu vou isso, eu vou isso. Você começa a perceber que entretenimento é isso. Você começa a perceber que, melhor dizendo, não é nem a questão da bebida, não é nem a questão da saída, mas é a questão do consumo. Se entreter é consumir. Seja uma bebida, seja um estilo de vida, seja um carro, enfim. Isso vai sendo propagado. Isso é a prova mais cabal dessa questão da arte enquanto produto, né? A rádio também tem um outro aspecto que é muito interessante, né? E depois é transposto para a televisão, que é a noção de que sempre tem essa ambiguidade. Se passa programa ruim na televisão porque o pessoal assiste, ou o pessoal assiste porque foi domesticado, né, educado, na verdade, domesticado mesmo a assistir esse tipo de produto por anos e anos na televisão. Ninguém sabe responder ao certo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas se sabe que certos programas matinais, né, certos programas em certos horários geram uma audiência maior. Isso se dá, muito ao meu ver, por um processo de construção, de uma naturalização desse tipo de programa para a população em geral, pela baixa escolaridade e etc. Isso é que eu queria falar, citando outro autor também do romantismo alemão. Por que eu cito ele? Né? Porque Adorno e Horkheimer, quando eu vou falar de indústria cultural, eles estão falando da cultura. Né? Parece óbvio, mas cultura, para os alemães, eles são alemães, cultura. Cultura, para um alemão, é formação, é Bildung. Né? Para a gente, cultura é o conjunto de características, costumes, traços. Para o alemão, não. Cultura se constrói. Cultura não é algo dado. Eu não nasço na cultura e vou recebê-la. Eu construindo essa cultura, como se fosse um processo contínuo. Aí tem uma obra do Schiller que ele retrata essa visão que perpassa a Alemanha desde o século XVIII, né, o iluminismo alemão, que essa noção da obra é Cartas sobre a Educação Estética da Humanidade. Né? E nessa obra, o Schiller vai falar assim, que a melhoria social visando o enobrecimento só pode vir por meio da arte. Por quê? O Estado possui instituições, né? É uma instituição, mas que possui outras instituições decorrentes dele, o governo, né? O poder judiciário, enfim, várias instituições. Veja, já no tempo de Schiller, o poder, ele segue a lei. A arte não deve seguir a lei nenhuma. A arte deve ser livre, né? A arte está ligada à liberdade do próprio homem, à liberdade de construção, à liberdade de formação, né? Que é esse conceito alemão. Então, quando é indústria cultural, Adorno e Horkheimer dizendo assim, olha, aquele projeto de Schiller do século XVIII morreu, a indústria cultural mata qualquer espontaneidade que a arte lhe dá para a construção de um mundo melhor. O artista agora não vai estar preocupado em mostrar na sua arte o que no seu âmago é um mundo melhor. O que ele projetou com melhoria possível da realidade, que até está dentro da realidade possível, né? Mas ele vai estar preocupado com o quê? Com o marcador lá de consumo, com o lucro, né? Com a visibilidade do produto. Isso, na visão do Adorno e Horkheimer, né? Matou aí a essência da obra de arte. Mas vale ressaltar também que quando Adorno e Horkheimer fazem essa crítica à indústria cultural, não é a crítica a um gênero musical, né? Ao sertanejo, ao brega funk, ou à arte em si. Porque a arte, como Schiller falava, não é metida a nada, até nem a moral. Né? Ela pode falar do que ela quiser, enfim. Claro, isso depende de gosto, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, né? Mas, quando Adorno e Horkheimer fazem a crítica à arte, eles estão fazendo a crítica social da arte. E aí que tem um ponto que eles deixam de diferença, né? Na dialética do esclarecimento, que eu adorei essa parte, que é quando eles falam assim, que há uma distinção entre a essência da obra de arte e a sua função social. Só que na indústria cultural isso se mescla. Por quê? Eu crio uma essência que vai gerar uma função social X. E se eu reproduzir isso, eu vou continuar tendo o mesmo tipo de sociedade que eu quero, que é uma sociedade adestrada, policiada, que vai fazer os meus interesses. Marcelo e Diógenes devem ter vivido isso com mais intensidade do que a gente, que é da geração Y e Z, né? Eles viveram movimentos de cultura, que eram movimentos artísticos subversivos
há uma padronização do gosto. Isso é o movimento hip, isso é o rock and roll, isso é Tropicália, né? Que foi um movimento de subversão dessa organização do gosto, de um espectador vazio. Por exemplo, o punk rock. Eram jovens na Inglaterra que saíam e diziam, a gente não sabe tocar muito bem guitarra, mas vamos pegar 3 acordes aqui, fazer um som criticando coisas que são necessárias para alguém na sociedade. Por exemplo, a rainha, vamos criticar a rainha da Inglaterra, né? Então, esses movimentos da cultura quebravam com essa lógica da indústria cultural, fazendo com que, perdido, que o gosto já foi uniformizado, já foi tudo maciado, mas, embora tenha arrefecido isso recentemente, mas durante a década de 70, 80, 90, tinha muito movimento de cultura. Hoje a gente vê alguns pontuais, né? A gente ainda tem resquícios do Mangue Beat, né? Na segunda década do século XXI, a gente ainda tem uma coisa com o Duda Beat, com o pessoal que faz uma música muito influenciada pelo Chico Sainz, pela galera do Livre S.A., Otto. Ainda tem nichos de resistência que vão de encontro a essa organização clara de matar a personalidade, de matar a liberdade artística, né? Então eu acho isso. Eu falei até demais também, Marcelo, desculpa, me empolguei. Tranquilo. Mas esse ponto é muito interessante a gente levar em consideração, que se houve sim uma percepção de um espectador vazio, a gente acaba caindo nisso também, de não perceber que essa arte forma a nossa visão de mundo e que a crítica é sobretudo da função social dela. Se houvesse, por exemplo, um cara produzindo brega funk, o outro sertanejo, e não houvesse isso que você mencionou de jabá, de empurrar a goela abaixo, esse tipo de produto, né, pra gente o tempo todo, tudo bem, haveria espaço para todo mundo. Mas veja, nos últimos 5 anos, os top 60 músicas mais tocadas no país, mais de 40 são sertanejos. Ou seja, o que sobra música, né, é um ou outro, assim, um pop, um novo MPB, uma coisa muito pontual. Isso. Rock and roll sumiu, né, das paradas de sucesso. Então você vê, não há espaço mais para ele na indústria. Isso é um problema. Isso. O Carlos falou alguma coisa bem aqui. Pertinente aqui. Deixa eu ver. Oi? Tá legal? Tá travando ou não? Carlos falou tá chegando, né? Não. Isso é bem... Oi, beleza. Isso é bem enriquecedor, o que Guilherme trouxe agora, atingindo do ponto de vista macro, né? Do ponto de vista até trazendo o poder, trazendo o próprio Estado como poder dominante dessa cultura. Eu queria puxar novamente um aspecto do nosso dia a dia, que é a questão da televisão, baseado nessa epígrafe aqui, do livro de Adorno e Horkheimer, em que eles dizem o seguinte, vejam só, o cinema e o rádio não precisam mais se apresentar como arte. Vejam que há uma ruptura. O cinema e o rádio não precisam mais se apresentar como arte. A verdade é que não passam de um negócio. Eles a utilizam como uma ideologia destinada a legitimar. Chama atenção esse trecho porque eles utilizam uma linguagem até agressiva, né? Classificando como lixo. Quando eu vi essa palavra, esse lixo, que eles produzem propositalmente, eu me lembrei da televisão. Eu falei um pouquinho anteriormente sobre o rádio e queria falar um pouquinho da televisão agora, que apesar de eu não viver dentro da televisão, mas tenho acesso às informações da televisão. Se não, vejamos, quando eu vejo essa palavra lixo na televisão, eu particularmente, com todo respeito a quem gosta, com todo respeito, eu levo para o campo da televisão aberta, principalmente. Apesar da televisão fechada também fazer parte do mesmo pacote da indústria cultural, notem uma situação. Se eu dissesse para vocês agora, 10h15 da manhã, 10h15, pessoal, eu vou deixar vocês com uma televisão, vocês têm acesso à TV aberta e à TV fechada e fiquem à vontade para escolher aquilo que vocês querem assistir. Eu tenho a plena convicção que a grande maioria
iria procurar algo na televisão aberta, a televisão fechada. Por quê? Porque na televisão fechada, além das opções serem múltiplas, né, em termos de perfis, você vai se adequar em algum daqueles perfis e você vai, obviamente, aceitar aquela programação que está sendo enviada a você. Mas aí eu faço a pergunta, vamos admitir que eu não oferte a televisão, que você tenha que buscar essa televisão. Então, alguns vão ter acesso a essa televisão. E, obviamente, aqui traz o fato de estarmos nós num contexto de escola particular, né? Isso demonstra classes sociais. Se a gente partir, por exemplo, para um contexto de uma escola pública e a gente falar para o aluno assim, olha, vocês têm direito a escolher a televisão, muitos ali não vão ter nem a própria televisão, quanto mais a televisão fechada. Então vão ter acesso, obviamente, a grande maioria, à televisão aberta, a televisão mais popularizada. Quando vocês veem aqueles programas que vocês não gostam, programas de gosto duvidoso, que na maioria das vezes são na televisão aberta, qual é a primeira reação que a gente tem? Essa que a Adorno e o Horkheimer tiveram. Poxa, isso é um lixo. Mas existe uma grande parcela, a maior parte da população brasileira, no nosso caso específico, Brasil, que são obrigados a engolir aquele. A gente salva algumas, mas você é obrigado a ver aquilo ali, a TV tal, a TV A, a TV B, a TV C. Essas pessoas, elas não têm acesso a uma programação com um pouco mais de qualidade. Não têm acesso, por exemplo, a ter uma televisão que mostre uma orquestra sinfônica, um concerto, né? Uma boa comédia, um bom filme. Não tem como. Então, o que acontece? Vamos imaginar que essas pessoas elas detenham um maior poder aquisitivo. O que vai acontecer? Elas vão ter que fazer o jogo da indústria cultural e elas vão ter que comprar o pacote da televisão fechada. Pessoal, acabou de chegar o alerta aqui do tempo, 10 minutos, eu vou encurtar aqui para Guilherme falar mais. Então, percebam que é um grande jogo da indústria cultural também do ponto de vista do financiamento, de se pagar. Você vai ter que pagar mais para ter acesso a uma TV de melhor qualidade. Só para fechar, Guilherme, um minutinho. Questão do futebol, dos jogos. O que acontece? A TV aberta, ela chama com determinado jogo. Domingo, 4 da tarde, jogo fora do estado. Não no estado, porque senão ela tira público do estádio, né? Isso, obviamente, antes da pandemia. Agora não tem público. Mas há um acordo das TVs com os clubes. Se você quiser assistir todos os jogos do seu clube, obrigatoriamente você tem que ter, em primeiro lugar, a assinatura da TV, isso vai custar para você, e isso entra dinheiro para o empresário da TV, e isso vai custar, se você quiser ver todos os jogos, o pacote chamado Premiere, você vai pagar a mais por isso. Então, isso aí é o meio de comunicação a serviço do capital. Guilherme. Isso que Marcelo, justo, Marcelo, adorei essa tua observação, né, usando a TV, porque isso tem muito a ver, né? Carlos colocou uma coisa aqui, né? Não existe delimitação não existe a delimitação da arte, né? Não tem mal, certo ou errado, mas tem arte ruim e boa. Eu acho que não. Lembrando o que Marcelo falou, tentar focar nesse ponto. Adorno e Horkheimer, eles são estudiosos de Karl Marx, não é que eles sejam marxistas, mas eles percebem que o trabalhador, o proletário, né, o consumidor desse tipo de produto, que eles caracterizam como lixo, né, não tem culpa. Assim, ele de certo modo, é o que eu estou querendo falar. Faltou a ele o Bildung, o cultura. Como é que ele foi formado? Veja. Agora eu vou entrar na questão meramente estética e saída social. Como é que eu posso cobrar da periferia brasileira, de um jovem de 17 anos, morando na Rocinha, que nunca teve água encanada, saneamento básico, educação de qualidade, que ele produza uma peça de arte semelhante a Beethoven? O que eu posso exigir artisticamente de uma pessoa que não teve nada de formação cultural? O que ele vai falar quando ele produz arte? Da sua realidade circundante.
Ele vai falar dos bailes funk que ele vê. Por quê? Se foi tirado tudo daquele homem, o que é que sobrou a ele? O corpo. Ele vai falar de questões relacionadas ao corpo, questões sexuais, de vicissitudes da sua periferia, sobre drogas. Então, a gente não pode fazer muito juízo de valor sobre isso se nada foi dado àquele indivíduo. O que Adorno e Horkheimer estão criticando? Eles estão criticando aqueles que detêm essa técnica, que são os diretores de TV, que é o senhor Roberto Marinho, a família Bravanel, esse pessoal grande, que produz isso intencionalmente. Né? Intencionalmente para quê? Para continuar essa lógica de dominação, porque se as pessoas não tiverem consciência do que estão consumindo, elas vão continuar consumindo esse lixo, né? Vão continuar consumindo isso que eles caracterizaram como lixo, porque vai continuar sendo empurrado. Quando você tem um esclarecimento, por isso não dá obra de dialética do esclarecimento maior, os indivíduos vão perceber que aquilo não é tão interessante, né? E vão querer buscar outras coisas. Heloísa colocou aí a questão da TV Cultura, mas não se há propaganda para que esse canal tenha acesso ao grande público, né? As pessoas não têm educação mínima para ter acesso a esse tipo de conteúdo. As óperas e os concertos exigem um conhecimento prévio. Por isso vocês têm aula de arte, por exemplo, comigo, que eu ensinar para vocês, pronto, o que é um concerto solo, o que é um concerto grosso, né? Com mais de um instrumento, enfim. A gente vai aprender isso para poder entender o que é que está acontecendo ali na ópera, na sinfonia ou na ópera. Mas você vai ver ali um cara que está ali na periferia da Rocinha, vai ligar a TV na TV Cultura, ele só vai ver um bocado de gente que não tem a mesma cor de pele dele, né, gente branca, tocando instrumentos que ele nunca viu, fazendo sonoridades que não são próximas da sua realidade. Então, esses são pontos que a gente tem que levar em consideração quando fala da cultura. Não é só chegar e colocar um monte de documentário na televisão, não. Tem que ter uma preparação, aí passa pelo processo educacional estético, né? Por isso que é importante ter essa educação sobre arte, entender isso. Mas, por bem, Marcelo, acho que é isso. Se a gente quiser finalizar aí, colocar algum ponto. Eu acho que foi legal. Finais. É bem interessante que a Heloísa trouxe, a sua abordagem foi enriquecedora, né? Quando a gente vê a TV Cultura, a gente fica sempre imaginando assim, puxa vida, por que a TV Cultura não é primeiro lugar de audiência? A gente vê programas educativos, a gente vê aulas, né? Mas essa nossa cultura, que durante muito tempo acabou sendo imposta, aquilo que eu vou ver, aquilo que eu vou ler, isso aí incomoda. É tanto, Guilherme, e aí eu posso dizer para vocês que eu vivi, eu acho que eu e Diógenes aqui, não sei se Fábio, mas nós, até o ano de 1985, a qual eu tinha 15 anos de idade, né, teve a oportunidade depois, um ano depois, de votar pela primeira vez, o que era uma festa, né, a volta da democracia para o brasileiro. E, por exemplo, esse assunto que nós estamos relatando aqui, na minha época de ensino médio, que era o chamado segundo grau, acho que Diógenes lembra, era proibido. A gente não tinha filosofia e sociologia. Filosofia e sociologia vieram renascer depois de 2006. 2006 é quando voltam, né, ao currículo escolar brasileiro. A gente tinha duas matérias que é a cara da ditadura no Brasil, que uma delas é moral e cívica, e a outra dela é OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Era o máximo que a gente tinha da cultura. Então, eu não cresci tendo acesso a Marx, eu não cresci tendo acesso a Adorno e Horkheimer. E por quê? E aí cabe uma crítica atual a os pensamentos que vêm tentando se desenvolver no Brasil, daqueles que dizem assim, para que filosofia? Aqueles que dizem assim, para que filosofia, estão dizendo, entre parênteses, para que pensar? Alguém pensa por nós. Alguém vai nos dar esse pensamento. Alguém vai oferecer esse pensamento e você vai engolir como o lixo que Adorno e Horkheimer falam. Eu não quero aqui, eu acho que nem Guilherme também, que alguém seja especialista em filosofia. Não, mas a gente quer ter esse sentimento de que vocês peguem dados de pensadores e coloquem como análise crítica de suas próprias vidas, para fazer valer essa liberdade do ato de julgar criticamente, do ato de pensar, do ato de ser você mesmo, sem ser alguém que queiram que você fale. Beatriz diz, até porque a tradução literal de filosofia, amor é saber. É isso mesmo.
O amor é a filosofia, amor ao saber. Ainda ontem eu falava com um amigo, Guilherme, dizendo o seguinte: o filósofo, ele não é o sábio, ele é o amigo do sábio. Em qualquer área do conhecimento, né, que eu tiver acesso a quem sabe, eu vou escutar o que aquele cara tem para falar. Acho que de minha parte, pela questão do tempo, já dá para fechar, Guilherme. Fique à vontade. Pessoal, se quiser falar alguma coisa, eu estou com esse cuidado para não fechar no rosto, né, de cada um. Sim. Só para finalizar, depois se a gente quiser reabrir para o pessoal falar mais alguma coisa, né, dizer, eu concordo com o Marcelo. Gente, Marx não é um bicho-papão, não. Os liberais leram Marx. Muita gente leu Marx. Ele tem coisa relevante para trazer, assim como Adorno e Horkheimer, né? Se criou esse monstro aí no Brasil de que os pensadores progressam isso, né? O que a gente está querendo propor? É dar uma chave de interpretação da realidade. É como quem coloca um óculos. Começa a observar a realidade por essas migalhas de conhecimento que eu e Marcelo tivemos pouco tempo aqui para demonstrar que a gente também cata migalha. Tinha um professor que falava que fazer filosofia é como ser uma galinha, você vai catando milho, porque são 2000 anos de conhecimento, cara. Então você tem que catar uns milhozinhos assim e tentar disseminar, né? Então tenta observar a realidade desse modo, porque a filosofia é um trabalho contínuo, é um exercício constante. Por isso que não se desliga, né? E a realidade é muito complexa. A gente precisa se ancorar nos ombros de gigantes, como diz Newton, para poder caminhar, porque sozinho a gente não consegue. Então, com Adorno e Horkheimer, com Marx, com outros autores, me ajudam a ter uma visão melhor sobre a arte, a ter uma visão melhor sobre a sociedade, sobre a filosofia. E filosofia é importante, sim. Deveria, inclusive, Marcelo, se me cabe aqui, ter um pouco mais de aula de filosofia, 2 por semana. Né? Sim, a gente deveria rever esse currículo aí, porque tem coisa para falar, tem coisa prática, tem coisa teórica, tem grupo de estudo que poderia ser feito em leitura. Isso já é feito em outros países. Finlândia aí, Alemanha, França.